Boa noite, pessoal, tudo bem? Vim deixar mais um vídeo para vocês no dia de hoje. E eu vou falar sobre a saúde financeira de um discípulo. E nós vamos estar falando sobre dízimo, oferta, economia e conquistas. E o primeiro que eu quero falar para vocês é sobre dízimos. O dízimo, principalmente na vida do discípulo, é muito importante, né? Um discípulo que serve ao Senhor, ele tem que ser fiel, né, nos seus dízimos. E o primeiro ponto é falar sobre isso. E ser dizimista é ser fiel, né? É um mandamento do Senhor que nós temos que cumprir. Né? A fidelidade é uma fidelidade com convicção da verdade, da fé. Você tem fé na convicção daquela verdade, do que o dízimo significa para você. Ao dizimar, além de estarmos obedecendo ao Senhor, também nós abrimos muitas possibilidades das bênçãos do Senhor estar sobre nós. De ter uma vida próspera, abençoada e abundante. Essas coisas tudo pode vir nas nossas vidas através do dízimo. Ao fato de nós ser obediente ao Senhor. O dízimo também é importante porque ele acaba nos livrando, né, de prejuízos que o inimigo muitas vezes coloca nas nossas vidas. Gastar dinheiro com aquilo que não é pão, gastar dinheiro com aquilo que não é necessário. Muitas vezes as coisas quebram e temos que ir lá e arrumar, e às vezes não temos dinheiro. Às vezes as coisas quebrando direto e Deus ele coloca as mãos e nos protege muitas vezes desses gastos desnecessários. E também, não podemos deixar de falar da oferta. A oferta ela é até hoje nos tempos bíblicos, até o dia de hoje também, temos muitos votos de oferta. E nos tempos bíblicos também temos na Bíblia várias passagens de oferta. E as pessoas muitas vezes, antes de conquistar, antes de ir atrás de algo, ela já fazia uma oferta ao Senhor. Fazia uma oferta pelo aquilo que ela ia buscar, por aquele propósito que ela estava buscando, E muitas vezes também ofertava quando já recebia a bênção. Então nós também temos que aprender a ofertar na casa do Senhor, a ofertar na vida do próximo. Nós temos que saber ofertar na vida das pessoas, mas principalmente na obra do Senhor também saber ofertar. Mas também uma coisa que eu quero deixar para vocês, que primeiro se dá o dízimo e depois a oferta. Quando você dá o dízimo, é como se você estivesse preparando a terra para que a oferta, ela viesse como uma semente e entrasse naquela terra dando fruto. Então o dízimo ele tem que sempre vir em primeiro lugar. Então muitas vezes também você pode dar o dízimo e a sua oferta ao mesmo tempo. E a oferta vamos supor que nem um milho. Se você plantar um milho, pode nascer uma espiga de milho. Só que dentro daquela espiga de milho pode nascer muitos milho. Não é verdade? E uma espiga há muitos milho, não um milho só. Não um grão de milho. Então a sua vida também é assim. Quando você oferta, você pode receber muito mais do que aquilo. Mas também você pode receber em proporção àquilo que você ofertou. Nós também temos que saber semear a semente com propósito. Também semear com propósito aquilo que nós queremos. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a economia. Não podemos apenas ser dizimistas e ofertantes se a gente não tiver controle das nossas vidas. Nós temos que ter controle de todas as coisas. Então, nós temos que aprender a economizar. Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós temos que aprender a nos pagar também. Como assim?
Por exemplo, se eu tenho um objetivo de pagar contas, só pagar contas e no final do mês não sobrar nada para mim, isso está errado. Eu tenho que me pagar também, tirar daquele salário de 10%, 15%, 20%. No começo pode parecer, é pouco, sim, muitas vezes pode ser pouco, mas se você colocar aí R$ 100 todo mês, no final do ano, você vai ter R$ 1.200. Se você colocar há 10 anos isso, você vai ter 10 mil, 12 mil reais na sua conta. Então, o que nós temos que fazer é isso, aprender a guardar e ao longo prazo você vai ver os resultados. Mas também se você não aprender a guardar agora, quando chegar daqui 10 anos, você também não vai ter nada. Então você faz uma escolha, o que você acha melhor você está fazendo. Também temos que saber economizar os nossos gastos, né? Gastar com o que realmente, né, vale a pena, com o que realmente é pão. Muitas vezes gastamos o nosso dinheiro com as coisas desnecessárias, coisas que às vezes naquele momento não precisamos tanto, que pode esperar um pouco mais. Mas às vezes nós estamos até enforcados, endividados e não temos necessidade daquilo e vamos e fazemos dívidas. E às vezes acabamos nos enrolando. Então nós temos que saber administrar todas as coisas, saber gastar realmente com aquilo que é necessário. E antes de fazer novas dívidas, nós temos que aprender a pagar as velhas. E também até antes de guardar. Faça um plano, um planejamento, ajunte suas contas, e comece a quitar as suas dívidas. E depois disso você começa a guardar dinheiro para você e também começa a fazer novas dívidas. Os planos, o sonho que você tem. E também uma coisa que também acho interessante é a gente fazer a anotação. Você tem que saber o que entra e o que sai da sua conta. Você tem que saber as suas contas, como que elas estão. Você saber no seu caderno, você tem um caderno de anotação, saber quais são as contas, quais são as dívidas, quais são as contas que você tem durante o ano, a virada do ano como que vai ser. Você tem que saber de tudo isso, você tem que deixar isso tudo anotado. Você tem que se disciplinar nesse assunto, entendeu? E uma coisa que eu quero deixar para você. Se você não entende de administração, não entende de economia, hoje nós estamos na internet aí para nos ajudar de muitas formas. Se você não conhece nada sobre isso, pesquisa. Tem muitos assuntos importantes, sabe? Tem muitos vídeos no YouTube, tem muitos livros em PDF que ensina coisas assim muito importantes que vai te ajudar bastante nessa área. E uma outra área que eu quero falar também é sobre as conquistas. Nós nascemos para ser... Deus ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Para isso que ele vem sobre as nossas vidas. Nós temos que ter abundância na nossa vida. Nós temos que ser prósperos, nós temos que conquistar. O melhor dessa terra é para nós. Nós não devemos se enganar e achar que, não, mas só fulano pode ter uma casa boa, um carro bom. Não, nós tá bem, nós nascemos para isso. Deus quer que nós seja abundante. Deus quer que nós conquiste. Mas para isso nós temos que ser fiel ao Senhor. Devemos sempre colocar Deus à frente de todos os nossos propósitos, sonhos, de tudo aquilo que nós queremos conquistar. Nós devemos colocar Deus à frente de todas as coisas. Mas também nós devemos ter planos. Sem plano, a gente não chega a lugar nenhum. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Então se eu alcançar, alcancei. Se eu não alcançar também, tanto faz. E não é assim que devemos agir. Nós devemos fazer planos, traçar planos para conquistar, tal coisa. E nesse plano nós temos que fazer as nossas metas. Daqui 6 meses eu quero estar assim, daqui 1 ano eu quero estar assim, daqui 10 anos nós vamos estar assim. E começar a traçar planos, começar a colocar Deus à frente, ir buscando, planejando, colocando metas, atingindo e conquistando. É isso que temos que fazer. Mas também colocar metas atingíveis, não adianta colocar metas que não sejam atingíveis. E também, uma coisa que eu acho interessante é que sempre temos que esperar a direção de Deus. Sempre esperar a direção de Deus, Muitas vezes nós fazemos as coisas e não esperamos a direção de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos que esperar a direção de Deus. Nós temos que buscar a direção de Deus para tudo. Então, uma coisa que eu deixei anotada aqui também, que eu quero compartilhar com vocês, é a questão de
de ter uma vida próspera, né? Então, nós vemos que, né, para ter uma vida próspera, precisamos de algumas coisas que nem foi falado aqui. E a primeira você já aprendeu, que é ser fiel e confiar no Senhor, entregando seus dízimos e as suas ofertas alçadas, bem como semeando na obra de Deus, oferecendo a sua primícia ao Rei dos Reis. E também a segunda diretriz é gerenciar correto a sua vida financeira. A Bíblia Sagrada está repleta de passagens sobre não emprestarmos com juros, em não sermos fiadores, em não ficarmos devendo nada a ninguém. Há muito Deus tem dado com abundância, mas eles têm gastado com dissolução por lhe faltar gerenciamento afetivo de seus bens. Acaba fazendo negócios e falindo suas empresas, fazendo mau negócio. Não significa que Deus não os abençoou, mas sim não soube gerenciar as bênçãos recebidas. Também temos, né, outro aqui que fala sobre ser sensível à voz do Espírito Santo. Nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo, pois o Senhor nos falará qual é a hora de investir, em qual negócio circular ou qual é a hora certa de comprar um produto. Então todas essas coisas, né, nós temos que sempre buscar em Deus, esperar em Deus, né, saber administrar, pedir sabedoria para Deus, mas também buscar conhecimento para que a gente possa aprender a administrar bem os nossos bens. Ok? Espero que esse vídeo edifique a sua vida e até o próximo. Fica com Deus.